As 5 Linguagens do Amor, de Gary Chapman. No capítulo anterior, nós falamos sobre presentes, com várias sugestões de presentes. E se você não acompanhou os outros capítulos, tem um card aqui em cima para você assistir os outros e depois voltar aqui nesse, que é a 4ª linguagem do amor, atos de serviço. Olha só que interessante. Michelle se sentou na sala de estar e começou a usar o seu notebook. Ela podia ouvir os sons vindo da área de serviço, onde Brad, seu marido, dava conta das pilhas de roupas para lavar. Sorriu com ela mesma. Nos últimos dias, Brad limpou o apartamento, preparou o jantar e cuidou dos afazeres da casa. Tudo porque Michelle estava no meio dos exames finais de sua pós-graduação. Aquilo a fez sentir-se contente e amada. A linguagem do amor primária de Michelle era aquilo que eu chamo de atos de serviço. Com isso, refiro-me a fazer coisas que sabemos que o cônjuge gostaria que fizéssemos. Procura-se agradar por meio do serviço. É expressar amor por ele, fazendo coisas para ele. Era assim com Doug, que conhecemos no capítulo anterior. Ações como preparar a refeição, colocar a mesa, lavar a louça, passar o aspirador, limpar a cômoda, trocar a fralda do bebê, tirar pó da estante, manter o carro em condições de uso, pagar as contas, cortar a grama, levar o cachorro para passear, limpar a caixa de areia do gato, lidar com o proprietário da casa e as seguradoras são todos considerados atos de serviço. Exigem dedicação, planejamento, tempo, esforço e energia. Se realizados com um espírito positivo, são com certeza expressões de amor. Conversas na cidade do Moinho. Descobri o impacto dos atos de serviços na pequena cidade de China Grove, na Carolina do Norte. China Grove fica no centro do estado, fundada em torno de uma floresta de cinnamomos, não muito longe da lendária Mayberry, de Andy Griffith, e 1h30 de Mount Pillow. Na época da história relatada a seguir, China Grove era uma cidade têxtil, com uma população de 1.500 pessoas. Não visitei aquele local por mais de 10 anos, devido aos meus estudos de antropologia, psicologia e teologia. Estava fazendo minha visita semestral para manter o contato com minhas raízes. Quase todas as pessoas que eu conhecia, com exceção do Dr. Shin e do Dr. Smith, trabalhavam no moinho. O Dr. Shin era médico e o Dr. Smith, dentista. E é claro, havia o pregador Blackburn, que era pastor da igreja. Para a maioria dos casais em China Grove, a vida girava em torno do trabalho e da igreja. A conversa do moinho se concentrava na última decisão do superintendente e como ela afetava o trabalho deles em particular. Os cultos na igreja enfocavam basicamente as esperanças da alegria do céu. Nesse cenário norte-americano remoto, descobri a 4ª linguagem do amor. Estava em pé debaixo de um cinnamomo depois do culto na igreja no domingo, quando Mark e Mary se aproximaram de mim. Não reconheci nenhum deles, presumi que eles haviam crescido enquanto estive fora.
Ao apresentar-se, Mark disse: "Pelo que entendi, o senhor tem estudado aconselhamento." Sorri e disse: "Bem, um pouquinho. Tenho uma pergunta. É possível existir um bom casamento, mesmo que o casal discorde de tudo?" Esse foi o típico exemplo de pergunta teórica com fundo pessoal. Descartei a natureza teórica da pergunta e fiz uma pergunta particular. Há quanto tempo vocês estão casados? 2 anos, respondeu ele. E não concordamos em nada. Dê-me alguns exemplos. Bem, para começo de conversa, Mary não gosta que eu saia para caçar. Trabalho a semana inteira no moinho e gosto de sair para caçar aos sábados. Não todos os sábados, mas somente quando a temporada de caça está aberta. Calada até esse momento, Mary interveio. Quando a estação de caça termina, ele sai para caçar, para pescar. Além disso, ele não caça apenas aos sábados. Ele sai do trabalho para ir caçar. Uma vez por ano, eu tiro 2 ou 3 dias de folga para ir caçar nas montanhas com alguns amigos. Não creio que haja algo de errado nisso. Em que mais vocês discordam? Perguntei. Bom, ela quer que eu vá à igreja o tempo todo. Não vejo nenhum problema em ir no domingo de manhã, mas gosto de descansar à noite. Não me importo que ela vá, mas não acho que eu tenho que ir. Mary interrompeu mais uma vez. No fundo, você também não quer que eu vá. Fica irritado toda vez que eu saio pela porta. Sabia que as coisas não deveriam esquentar desta maneira debaixo daquela árvore frondosa de frente a uma igreja. Jovem aspirante a conselheiro, eu temia que a situação toda estivesse acima da minha capacidade. Instruído a fazer perguntas e a ouvir, porém, continuei. Sobre que outras coisas vocês discordam? Desta vez, Mary respondeu. Ele quer que eu fique em casa o dia todo e faça serviços domésticos. Ele fica louco se eu saio para ver minha mãe, fazer compras ou qualquer outra coisa. Ele então interrompeu. Não me importo que ela vá visitar a mãe, mas quando chego em casa, quero encontrar a casa limpa. Há semanas que ela não arruma a cama por 3 ou 4 dias. Na metade das vezes, nem começou a preparar o jantar quando eu chego em casa. Trabalho bastante e gostaria de comer algo quando chegar. Além disso, a casa está um desastre. Os brinquedos do bebê ficam espalhados pelo chão da casa inteira. O bebê está sujo e não gosto de sujeira. Ela parece feliz em viver num chiqueiro. Não temos muito dinheiro. Vivemos numa casa pequena do moinho, mas pelo menos poderia estar limpa. Foi então que Mary perguntou: qual o problema dele me ajudar com as coisas da casa? Ele age como se o marido não precisasse fazer nenhum serviço doméstico. Tudo o que deseja é trabalhar e caçar. Ele espera que eu faça tudo. Pensando que deveria começar a buscar soluções em vez de procurar mais discordâncias, olhei para Mark e perguntei: Mark, quando vocês namoravam, antes de se casarem, você saía para caçar todos os sábados? Na maioria, sim, mas sempre chegava em casa a tempo de vê-la no sábado à noite. Na maior parte das vezes, havia tempo de lavar minha caminhonete antes de sairmos. Não gostava de me encontrar com ela com a caminhonete suja. Mary, quantos anos você tinha quando se casou? Perguntei. E ela respondeu: 18 anos. Casamos logo depois de eu terminar o ensino médio. Mark se formou 1 ano antes de mim e já trabalhava. No último ano do ensino médio, com que frequência Mark vinha vê-la? Quase toda noite. Na verdade, vinha de tarde e era comum ele ficar e jantar com a minha família. Ele me ajudava com as tarefas de casa e depois nos sentávamos e conversávamos até a hora do jantar. Mark, o que vocês dois costumavam fazer depois do jantar? Perguntei.
Com um sorriso acanhado, Mark olhou para mim e disse: Bem, as coisas normais de namorados, o senhor sabe. Mary então interrompeu. Mas, se eu tivesse alguma coisa da escola para fazer, ele me ajudava. Às vezes, passávamos horas trabalhando em tarefas escolares. Eu fiquei encarregada de uma decoração de Natal no último ano. Ele me ajudou durante 3 semanas. Todas as tardes. Ele era ótimo. Mudei o foco e me concentrei na terceira área de discordância do casal. Mark, durante o namoro, você ia à igreja com Mary nas noites de domingo? Sim. Se eu não fosse com ela à igreja, não poderia vê-la à noite. O pai dela era bastante exigente. Parecia-me haver uma luz no fim do túnel, mas não estava certo que Mark e Mary conseguiam vê-la. Dirigi-me a Mary e perguntei: quando você namorava o Mark, o que a convenceu de que ele realmente a amava? O que o tornava diferente dos outros rapazes que você conhecia? A maneira que ele me ajudava com tudo. Mark tinha o desejo de me ajudar. Nenhum dos outros rapazes expressou interesse nessas coisas, mas isso parecia normal para Mark. Ele até mesmo me ajudava a lavar louça quando jantávamos em nossa casa. Era a pessoa mais maravilhosa que eu havia conhecido, mas depois que nos casamos, tudo mudou. Ele não me ajudava mais em nada. Voltei-me para Mark e perguntei: por que você acha que fazia todas aquelas coisas por ela e com ela antes de se casarem? Simplesmente parecia natural para mim. Era o que eu gostava de fazer e gostaria que alguém fizesse por mim caso se importasse comigo. E, ao meu ver, qual a razão de ter parado de ajudá-la depois que se casaram? Bem, acho que a esperança que funcionasse como em minha família. Meu pai trabalhava e minha mãe cuidava das coisas em casa. Nunca vi meu pai passando aspirador de pó, lavando louça ou qualquer outro serviço doméstico. Como a minha mãe não trabalhava fora, ela tinha tudo brilhando. Preparava todas as refeições, lavava e passava. Talvez eu deduzi que era assim que as coisas deveriam ser. Na esperança de que Mark enxergasse o que ele estava vendo, o que eu estava vendo, perguntei: Mark, um minuto atrás você me ouviu Mary dizer quando perguntei a ela o que a fazia se sentir realmente amada durante o namoro. Ele respondeu: ajudá-la com as coisas e com as atividades dela. Sendo assim, consegue entender como ela deve ter se sentido não amada quando você parou de ajudá-la nas coisas? Ele concordou com a cabeça e continuei. Para você, era normal seguir o modelo de sua mãe e de seu pai no casamento? A maioria de nós tende a fazer isso. Mas seu comportamento com Mary mudou radicalmente em relação ao período de namoro. A única coisa que a assegurava do seu amor desapareceu. Em seguida, olhei para Mary e perguntei: o que você ouviu Mark dizendo quando eu perguntei a ele a razão de fazer todas aquelas coisas para ajudá-la durante o período de namoro? Ele disse que aquilo era natural para ele. Exato! Mark disse também que era isso que ele queria que alguém fizesse por ele se a pessoa o amasse. Ele fazia todas aquelas coisas por você e com você, porque na cabeça dele, essa era a maneira de uma pessoa demonstrar amor. Assim que vocês se casaram e passaram a viver a sua própria casa, ele tinha expectativas em relação à sua forma de agir se você o amasse. Você manteria a casa limpa, cozinharia e assim por diante. Em resumo, faria coisas para expressar o amor. Como não a viu fazer essas coisas, ele não se sentiu amado, entendeu isso? Mary também concordou, balançou a cabeça. Prossegui.
Meu palpite é que a razão de vocês dois estarem tão infelizes em seu casamento é que nenhum demonstra amor ao fazer coisas pelo outro. Mary disse: acho que o senhor está certo, e a razão de eu ter parado de fazer coisas para ele é que me ressenti do espírito exigente dele. Era como se ele tentasse me transformar na mãe dele. É verdade, disse eu, e ninguém gosta de ser forçado a fazer nada. De fato, o amor é sempre dado livremente. Não se pode exigi-lo. Podemos pedir coisas um para o outro, mas jamais devemos exigir algo. Os pedidos direcionam o amor, mas as exigências interrompem o seu fluxo. Então Mark disse: Mary está certa. Eu era exigente, crítico, porque estava decepcionado com ela como esposa. Sei que disse algumas coisas cruéis e entendo por que ela estaria chateada comigo. Penso que as coisas poderiam ser revertidas de maneira bem fácil e a essa altura disse eu. Tirei um bloco de anotações do bolso e continuei. Vamos tentar uma coisa. Quero que cada um de vocês se sentem no degrau da igreja e faça uma lista de pedidos. Mark, quero que você anote 3 ou 4 coisas. Se Mary optasse por fazer, você se sentiria amado quando chegasse em casa no final de cada tarde. Se encontrar a cama arrumada é importante para você, então escreva. E Mary, quero que faça uma lista de 3 a 4 coisas em que gostaria muito de ter a ajuda de Mark. Coisas que, se ele optasse por fazer, ajudariam você a saber que ele a ama. Adoro listas. Elas nos fazem pensar de maneira concreta. Depois de 5 ou 6 minutos, os dois me entregaram suas listas. Eis a lista de Mark. Olha, uma boa opção de vocês fazerem juntos em casal. Esse exercício maravilhoso, um com o outro. Mark escreveu o seguinte: arrumar as camas todos os dias, era importante para ele, e ele se sentiria amado. Lavar o rosto do bebê antes de eu chegar em casa, então imagina como era. Colocar os sapatos no armário antes de eu voltar do trabalho. E tentar pelo menos começar o preparo do jantar antes que eu chegue em casa, de modo que possamos comer 30 a 45 minutos após a minha chegada. Isso é importante para ele de alguma maneira, acho que ele se sentia acolhido, amado, né? E com fome também. Li a lista em voz alta e disse a Mark: entendo que você está dizendo que, se a Mary optar por fazer essas 4 coisas, você a enxergará com atos de amor por você, certo? Ele respondeu: isso mesmo. Se ela fizer essas 4 coisas, me ajudará bastante a mudar minha atitude em relação a ela. Em seguida, li em voz alta a lista de Mary. Gostaria que ele lavasse o carro toda semana em vez de esperar que eu faça isso. Gostaria que ele trocasse a fralda do bebê depois de chegar em casa de tarde, especialmente se estiver preparando o jantar. Gostaria que ele passasse o aspirador de pó pela casa uma vez por semana. E gostaria que ele cortasse a grama semanalmente durante o verão e não a deixasse tão alta a ponto de eu me sentir vergonha do nosso jardim. Então eu disse: Mary, entendo que você está dizendo que se Mark optar por fazer essas 4 coisas, você receberá as ações dele como expressões genuínas de amor por você? Isso mesmo, seria maravilhoso se ele fizesse essas coisas por mim. A lista é razoável, Mark? É possível que você faça essas coisas? Sim, respondeu ele. Veja aqui, ele não achou nada absurdo. Se ele tivesse discordado de algum desses itens, certamente isso seria substituído por outra coisa, entendeu? Não é simplesmente eu vou fazer e é um esforço para mim. Parece que tem que ser leve para o outro. Para ambas as pessoas isso precisa ser leve, né? Mary, os itens da lista de Mark lhe parecem razoáveis e factíveis? Ele perguntou. Você acha que seria capaz de realizá-las se optasse por fazer isso? Sim, disse ela. Posso fazer essas coisas. No passado me sentia sobrecarregada porque não me importava o que eu fizesse, nunca era suficiente. Voltei-me para Mark. Você entende que estou sugerindo uma mudança de modelo de casamento em relação aos dos seus pais, Mark? Ah, mas meu pai cortava grama e lavava o carro.
mas não trocava as fraldas e nem passava aspirador, certo? Certo. Você não precisa fazer isso, entendeu? Se fizer, porém, será um ato de amor para Mary. Também falei com Mary. Você entende que não precisa fazer essas coisas, mas se deseja expressar amor por Mark, aí estão 4 maneiras significativas para ele. Quero sugerir que vocês tentem fazer isso por 2 meses e analisem se isso ajudará. No final deste tempo, talvez queiram adicionar outros pedidos à lista e compartilhá-los. Eu, porém, não adicionaria mais nada de pedido por pelo menos 1 mês. Isso faz sentido? Disse Mary. O senhor nos ajudou bastante, adicionou Mark. Os dois concordaram. Olha que bacana, já mudou o padrão aí. Deram-se as mãos e seguiram em direção ao carro. Pensei comigo mesmo. Acredito que isso é o que a igreja deva fazer. Acho que vou gostar de ser conselheiro. Nunca me esqueci da percepção adquirida debaixo daquele cinamomo. Depois de anos de pesquisas, dei-me conta da situação singular de que Mark e Mary me apresentaram. É muito raro encontrar um casal em que os dois possuem a mesma linguagem do amor. Atos de serviço era a linguagem do amor primária, tanto para Mark quanto para Mary. Centenas de indivíduos, porém, podem se identificar com ele ou com ela e reconhecer que a principal maneira de se sentirem amados ocorre por meio de atos de serviço da parte do seu cônjuge. Guardar os sapatos, trocar fraldas de bebê, lavar a louça ou lavar o carro, passar aspirador ou cortar grama são atitudes que falam mais alto à pessoa cuja linguagem do amor primária são atos de serviço. Você pode estar pensando, se Mark e Mary possuem a mesma linguagem do amor primária, por que tinham tantos problemas? A resposta reside no fato de que eles falavam dialetos diferentes, faziam coisas um para o outro, mas não as mais importantes. Forçados a pensar de forma concreta, identificaram facilmente seus dialetos específicos. Para Mary, consistia em lavar o carro, trocar fraldas do bebê, passar aspirador na casa ou cortar a grama. Enquanto para Mark, era arrumar a cama, lavar o rosto do bebê, colocar sapatos no armário e ter o jantar encaminhado quando ele chegasse em casa do trabalho. Quando começaram a falar os dialetos corretos, o que de amor de ambos começaram a se encher. Como atos de serviço eram a linguagem do amor primária dos dois, aprender o dialeto específico do outro foi relativamente fácil. Antes de nos despedirmos, Mark e Mary gostariam de fazer outras 3 observações. Primeiro, eles ilustram claramente que o que fizemos pelo outro antes do casamento não é indicativo do que faremos depois do casamento. Antes do casamento, somos impulsionados pela força obsessiva da paixão e da conquista também, né? Posso dizer. Depois do casamento, voltamos a ser quem éramos antes de nos apaixonar. Nossas ações são influenciadas pelo modelo dos nossos pais, nossa própria personalidade, nossas percepções do amor, nossas emoções, necessidades e nossos desejos. Apenas uma coisa é certa em relação ao nosso comportamento. Ele não será o mesmo de quando estávamos apaixonados. Isso me leva à segunda verdade ilustrada por Mark e Mary. O amor é uma escolha e não pode ser forçado. Os dois criticavam o comportamento um do outro e não chegavam a lugar nenhum. Assim que decidiram fazer pedidos em vez de exigências, o casamento começou a se transformar. As críticas e exigências tendem a promover o afastamento. As críticas e exigências tendem a promover o afastamento. E isso serve para qualquer relacionamento, ok? Com certa quantidade de críticas, você pode obter a concordância de seu cônjuge. Ele pode fazer o que você deseja, mas provavelmente não será uma expressão do amor. Você pode dar orientação ao amor por meio de pedidos como: gostaria que você lavasse o carro, ou trocasse a fralda do bebê, ou cortasse a grama, mas não pode criar vontade de amar. Cada um de nós decide diariamente amar ou não o nosso cônjuge. Se escolhermos amar, então expressar esse amor da maneira do nosso cônjuge
pede tornará o nosso amor mais eficiente em termos emocionais. Existe uma terceira verdade que apenas o casal maduro será capaz de ouvir. As críticas feitas por seu cônjuge sobre o seu comportamento oferecem a indicação mais clara de qual é a linguagem primária do amor. As pessoas tendem a criticar seu cônjuge com mais intensidade na área onde elas próprias têm maior necessidade emocional. A gente faz isso também em todas as relações, já percebeu? A crítica é uma maneira ineficaz de implorar amor. Olha que profundo. Entendido isso, teremos maior facilidade de processar as críticas mais produtivamente. Uma esposa pode dizer a seu marido depois dele ter a criticado: entendo que isso é extremamente importante para você. Por favor, você poderia me explicar por que isso é tão fundamental? As críticas normalmente pedem esclarecimentos. Uma conversa desse tipo pode transformar a crítica num pedido e não numa exigência. O fato de Mary criticar constantemente as saídas de Mark para caçar não era uma expressão de ódio pelo esporte. Ela ocupava a caça de ser a prática que impedia ele de fazer as tarefas, como lavar o carro, passar o aspirador na casa, cortar a grama, etc. Quando ele aprendeu a satisfazer a necessidade de amor dela e falar a linguagem emocional, ela se tornou livre para apoiá-lo na sua casa. Nós vamos parar por aqui hoje e terça-feira que vem nós continuamos a segunda parte deste capítulo como capacho ou amado. Te espero terça-feira que vem. Peço que você contribua escrevendo o que você está achando aqui da leitura desse livro tão incrível que tem transformado a vida de milhares de pessoas pelo mundo inteiro. O que você está achando desse processo de fazer a leitura dos livros? Qual livro você gostaria que eu lesse aqui quando esse acabar, porque está quase acabando? E compartilhe, curta e se inscreva no nosso canal. Gratidão, gratidão, gratidão. Te espero a semana que vem.